Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam bem-vindos. Pessoal, aproveitando aqui o início da nossa live, quem estiver entrando, nos ajude a divulgar essa live, manda essa live pelo aviãozinho para as amigas, para a família, para alguém que você acha que possa se beneficiar com esse conteúdo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação infantil. Boa noite, gente. Oi, tudo bem? Quem cuida do meu cabelo, Majestic Cabeleireiros, está aqui. Tudo bom? Deixa eu ver quem está comigo aqui agora. Rosilene, Black Blue and Me, Leia Leal, Alessandra sempre está aqui, a Carmen, F Pedras, agora eu já não estou conseguindo acompanhar, Gilmar, Marciene, sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite para vocês, obrigada por estarem aqui em plena sexta-feira que é um dia que todo mundo está querendo descansar um pouquinho, né? Mas hoje a gente decidiu fazer uma live para encaixar no nosso horário, né? O horário que a gente conseguiu. Eu e a Gi, vou falar um pouquinho aqui agora sobre esse nosso contexto, né? Nós decidimos fazer uma live sobre alimentação infantil. É um tema que vocês me pedem muito. Deixa eu ver quem tá aqui mais comigo. Oi, Rê, amiga, doutora Regina Nogueira acabou de entrar. Oi, Pri, boa noite, gente. Que legal que vocês estão aqui. Pois é, pessoal, esse é um tema que vocês sempre nos pedem aqui. É a primeira live, na verdade, que eu vou fazer especificamente com esse tema de alimentação infantil. Porque vocês acompanham aqui a minha rotina, meu dia a dia com o Lucas, o meu filho, né? E o que acontece? Eu convidei a Gisele, a Nutri Gisele Rocha, porque ela, também como eu, assim como a maior parte de vocês, né, que estão aqui com a gente para assistir essa live, somos mulheres multitarefa, né? Aquelas mulheres que tem que matar um leão por dia, que tem que dar conta do recado com uma série de atividades, trabalho, nós somos dona de casa, né? Também somos mães. E um dos sentimentos que mais acompanham a gente nesse contexto, qual que é? O sentimento da culpa. A gente procura fazer o melhor pelos nossos filhos, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Por quê? A gente procura, às vezes por falta de conhecimento, às vezes também por falta de tempo, entregar aquilo que a gente encontra disponível, né, no supermercado ou algo que a gente compra pronto. E, enfim, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá? Eu trouxe para conversar com vocês uma pessoa, a Gisele é alguém que é minha amiga, né? Ela é uma pessoa que tem muita sensibilidade, tem muita empatia, e ela sabe lidar muito bem com essa questão de entender o que está se passando, né? Se colocar do outro lado para entender o que está acontecendo, para poder, dessa forma, ajudar a quem está procurando, né? Quem a procura para atendimento, enfim. Além de nutricionista, ela é coach, ela é especialista na abordagem low carb. Então, vamos chamar a Gisele, né, gente? Estava dando aqui, enrolando vocês um pouquinho, para conseguir, para ver se entravam mais pessoas, mas vamos chamar a Gisele para entrar aqui com a gente. Gi, tô te enviando o convite agora, tá bem? Live aí pelo aviãozinho, para mais pessoas poderem assistir também. Oi! Oi, amiga! Boa Boa noite! noite! Tudo bem?
Quanto tempo que eu não vejo sua carinha? A gente se fala todo dia pelo WhatsApp, mas eu não vejo sua carinha, Não é né? verdade? É um próximo distante, né? Verdade, a gente quase não se fala se vendo assim, né? Engraçado como a internet nos aproxima. Gente, a Gisele tá lá em Minas Gerais, em Santa Bárbara, né? É, É? interior Santa de Bárbara, Minas. interior de Minas, eu tô em Florianópolis, a gente se fala todo dia, uma live. Você tá me ouvindo, Gi? Ou eu sumi? Travou um pouquinho, mas será que é a minha? Deve ser a minha, né? Não, sumiu não, tá aí. Só deu uma travadinha. Mas Ai, deve ser a minha que aqui. bom. Eu estava contando aqui, Gi, um pouquinho sobre você, né? Que você também é mamãe, você tem uma filha da idade do Lucas. Nós estamos nesse mesmo contexto. Agora há pouco a gente estava conversando aqui. Falei, Gi, pelo amor de Deus, deixa eu correr, senão eu não consigo sentar em frente ao computador às 19 horas, porque eu Nossa, tenho que estar é. prontinha às 19. Daí eu fui lá correndo, troquei de roupa, sentei aqui, e aí a gente estava naquela loucura, né? Fui buscar o Lucas na escola, fui dar janta, daí já ligando pro pai dele, você tá chegando para dar banho no Lucas, que a minha live vai começar. Então, isso que a gente queria contar um pouquinho para vocês, que a nossa rotina, meninas, papais, mamães que estão aqui, não é diferente da de vocês. A gente tem que todos os dias lidar com essa correria, né, de quem trabalha, de quem tem que buscar levar filho na escola e quem tem que cuidar da alimentação da família, né, que nós somos as responsáveis. E eu estava comentando, Gi, não sei se você chegou a ouvir, que a gente carrega muita. É um sentimento típico das mães, né? Eu até me Carregar culpa. emocionei na hora que você falou assim. Eu falei, na hora que você falou assim, o que a gente sente, eu falei baixinho assim, culpa. É um sentimento muito Culpa, carregoso. né? A gente carrega isso o tempo inteiro. Culpa por não estar com o filho o tempo inteiro, culpa por não conseguir acompanhar ele 100% na educação. E um dos sentimentos de culpa é esse, de não, às vezes, não conseguir dar a alimentação melhor da forma que a gente gostaria, por falta de conhecimento, por falta de disponibilidade ou por falta de tempo. É É isso que a verdade. gente queria conversar com o pessoal que está aqui, né, Gi? É tanta nossa realidade, né? Primeiro, boa noite, pessoal. Oi, Rê! Tá aí, deu um oji, tudo bem? Beta, como sempre, né? Estar com você aqui é uma honra, é um presente. Você é uma amiga que Deus trouxe, assim, através do Instagram e que a gente se sente muito bem quando tá junto, né? A nossa energia é muito parecida, a nossa missão de vida é parecida, né? Então, hoje, Com é, certeza. a nossa, foi tão interessante isso que numa conversa, né, Beta? Veio a ideia da live, de uma preocupação, e realmente o que nós queremos trazer para vocês hoje aqui, papais e mamães, e mesmo os que não sejam, que estão aqui conosco, não é aumentar esse sentimento de culpa, né? É Uhum. solidarizar mesmo o sentimento para que vocês entendam que nós também temos essa vida. Na verdade, hoje a nossa live passou para 19 horas, porque minha filha começou na escolinha, eu tive que acompanhar, né? Então, assim, Foi. foi, né? Uma loucura. Eu falei, Beta, né? Vou ter que vamos mudar o horário. E esse sentimento, assim, de muitas vezes de nós não conseguirmos dar aquilo que nós gostaríamos, que gera essa culpa muito grande, muitas das vezes nos faz muito mal, assim. Então, e uma outra preocupação também que nos trouxe para falar desse assunto aqui, e eu ainda pontuei isso para a Beta, é que eu ainda não faço atendimentos infantis. Mas eu tenho muitos pais que falam, Gi, atende meu filho, né? E eu venho percebendo a crescente obesidade no mundo infantil, né? E isso é Uhum. sério e tão sério porque as crianças estão tendo doenças de idosos na infância, né? Então, quando a É gente triste, né? muito, muito triste, porque se você imagina que a diabetes chega às vezes para as pessoas, elas descobrem que com 45, com 55, né? Agora tá mais precoce ainda, mas vamos pensar que há um tempo atrás, Beto, diabetes chegava com 55, 60 anos para as pessoas. Elas iam sofrer o reflexo desse diabetes com 70, né? Ou até mesmo com 80, que é Uhum. o mais precoce é a visão. Então a pessoa já estava mais velha, já estava amadurecida. Então, quando você pega uma criança com diabetes tipo 2 adquirida através da alimentação, com 30, como que essa criança vai estar com 30 anos, né?
E é isso que deixa a gente, assim, que me deixou muito comovida, me fez repensar a questão do atendimento infantil, né? Já que a nossa missão é Uhum. ajudar as pessoas através da alimentação, às vezes a gente tem que mudar um pouquinho a rota, né, Beta? Eu acho legal você falar isso, Gi, porque o diabetes tipo 2 é uma doença reversível com a alimentação, É com a mesmo. abordagem low carb. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, que não é uma sentença, né? Ai, não, estou com diabetes e vou ter que lidar com isso para sempre. Não, é uma questão que pode ser revertida por meio da mudança de hábito de vida. Sim. E sabe o que eu acho que é interessante a gente pontuar? Muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa precisa emagrecer também, né? A mamãe, o papai, enfim, querem emagrecer, querem mudar a alimentação, mas acabam, ficam protelando isso, ficam postergando, porque acham que se elas começarem a fazer a low carb, elas vão ter que ficar fazendo tudo diferente, uma comida para ela, uma comida para o filho, uma comida para o marido, e que vai ser uma baita dificuldade, e que não vai conseguir dar conta disso, porque vai ficar extremamente complicado. Então, Gi, a gente vai começar a falar sobre o que é low carb de fato, como que é essa estratégia, para que as pessoas entendam, né, se é possível inserir o filho, se é possível inserir toda a família dentro desse contexto também. E aí eu acho que a gente vai conseguir trazer essa visão, tá? Se você pode começar a fazer low carb, se sua família inteira pode fazer junto com você. Enfim, essa é uma dúvida muito frequente. Quem tem criança acaba não começando porque acha que vai ficar difícil. E uma outra questão que acontece muito, eu comecei a fazer, mas aí eu compro as coisas para o meu filho, e aí eu fico com vontade de comer também, e acabo caindo em tentação. Quer dizer, você está fazendo low carb, mas não está cuidando da alimentação do seu filho no paralelo. Verdade. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, dessa questão, Gi. Explicasse um pouquinho do que é a estratégia low carb de fato, né, e como que a gente pode aplicar isso. Então, vamos primeiro pelo conceito, né? Hoje, né, agora especialista mesmo, a pós-graduação acabou em low carb, Glória, que delícia! graças a Deus. Gente, a Gi é especialista pós-graduada, tá? Ela fez essa É, pós-graduação na única, no curso de pós-graduação low carb lá PUC da. Minas. Agora eu esqueci. PUC PUC Minas, isso. Minas. Fugiu o nome da faculdade, da PUC Minas. Então, temos uma especialista graduada aqui. Olha Graças que a Deus. delícia. Então vamos lá. Maravilha. Pessoal, o que é low carb, né? O que é essa dieta, uma dieta da moda, né? O que, né? Tem um monte de preconceito aí com relação ao low carb, conceitos distorcidos, né? Low carb nada mais Uhum. é do que comida de verdade. É uma alimentação baseada em alimentos em que você encontra em açougues e sacolões, tá? É uma alimentação onde não entra processados. Então, nós vamos trabalhar com a base da low carb é proteica, né? Proteína. Então, são carnes, ovos, né? Os queijos. Nós entramos com todos os vegetais e todas as frutas, né? A grande questão da low carb, que as pessoas questionam muito, é isso, né? Pode fruta? Pode tubérculo, né? Pode, depende do Uhum. objetivo. Aí entra a questão de, né, viver em cetogênica, viver em carnívoro, fazer jejum ou não, que são estratégias que estão dentro da estratégia low carb, né? A estratégia low carb nos permite, o que é o low carb, né? Baixar o carboidrato da dieta. O que é dieta, gente? Dieta não é aquilo que você faz por um espaço de tempo. Dieta é o que você consome todos os dias. Então, quando alguém te pergunta Uhum. assim, qual é a sua dieta? Não quer dizer que você está com um planejamento alimentar de um nutricionista fazendo. É o que você come todos os dias. Seja isso Não é regime, adequado, né, Gi? não é regime. Seja isso adequado ou inadequado, né? Então, a estratégia Uhum. low carb, nós vamos ter uma redução desse carboidrato, que vai de 120 até 30 gramas dia, depende da estratégia que você está dentro dela, onde vão entrar todas as frutas, todos os legumes, carnes e ovos. Aí eu pergunto, né, Beta? Será que uma criança não pode consumir isso? Né? Então, assim, Então, papais e mamães, eu vou responder a pergunta já no início da live. Todos nós podemos fazer low carb, tá? A low carb nada mais é do que limpar essa alimentação.
A nossa alimentação, a alimentação de alguns anos para cá, isso vem crescendo muito, ela está sobrecarregada de alimentos ultraprocessados. E a praticidade desses alimentos faz com que eles estejam cada vez mais presentes em nossa vida, né? O que nós temos que prestar um pouquinho atenção, que essa praticidade de hoje vai trazer alguns problemas no futuro, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, desde que você limpe, né? Gisele, a criança pode, né? A low carb não entra grãos, né? Criança pode comer arroz com feijão? Pode, não tem problema criança comer arroz com feijão, né? Geralmente nos adultos eu retiro os grãos. A criança pode, porque a criança ela não está adoecida. Arroz com feijão não adoece ninguém, tá? O problema é que nós agregamos ao arroz com feijão a uma alimentação tão suja, tão processada, que chega num ponto que arroz com feijão faz mal. Algumas frutas fazem mal, né? Porque aí a resistência insulínica já está elevadíssima, enfim. Então, mas o que a gente vem tratar aqui hoje? Low carb é comida de verdade. Tudo aquilo que você vê, que é proveniente da natureza, né? Que não está dentro de um pacote, que não se desembala e é limpo, é da estratégia low carb. Então, mesmo que eu não seja da área da nutrição, mesmo que eu não leia um artigo científico, uma meta-análise, só de olhar para essa alimentação limpa já é fácil de descobrir que isso é seguro, né? Beto, o que me assusta às vezes, eu ainda não atendo crianças, mas eu vejo, já recebi pergunta, mas aí às vezes eu tô tratando uma mãe e ali eu direciono algumas questões para os filhos, né? Porque a gente é mãe, a gente sempre se coloca no lugar de uma mãe que tá com dificuldade. E aí a mãe fica assim, eu posso dar ovo para minha filha 2 vezes no dia? Ela pode comer 2, 3 ovos, né? E às vezes eu levo essa pergunta. Você está com receio de dar um alimento em que você sai ali, né, da galinha, você frita, você cozinha, você vê aquele produto in natura e você tem medo de dar. E às vezes, no iogurte que vem ali num plástico que rodou não sei quanto tempo no caminhão, que deveria ser perecível, tá com atividade de água altíssima, mas não é perecível, de tanto conservante, de tanta química, você não tem medo, né? Então, assim, papais e mamães, nós não estamos aqui jamais em título de julgamento, porque nós conhecemos a rotina de vocês, mas vamos questionar um pouquinho daquilo que a indústria alimentícia tem colocado para nós, né? Será mesmo que eu preciso de dar um biscoito enriquecido em cálcio, em vitamina, em isso? Ou será que se eu der para o meu filho uma porção maior de carne, né, ou de legumes, ou de frutas, isso não vai chegar no mesmo objetivo e ainda vou deixar esse meu filho muito mais saudável, né? Então é isso, acho que eu falei até a mais, né, Beto? Acho que você. Não, eu acho que a gente tem que realmente explorar muito esse assunto, porque isso que você falou, assim, realmente nós não estamos aqui para apontar, falar você está fazendo errado, a gente está aqui para orientar e trazer alternativas. Muitas vezes, geralmente, né, o que acontece é recorrer à praticidade, é por isso que a gente vê tanto isso, eu preciso fazer uma lancheira para o meu filho ir para a escola. Agora a gente está vendo aí na pandemia, deu uma desestruturada nas famílias, assim, em geral. Você está atendendo as famílias, eu também estou atendendo aqui nas mentorias. O que eu mais ouço de queixa é isso. Que, nossa, minha rotina se desestruturou, não consigo mais me voltar para os eixos, está muito difícil, eu tenho que comer o que está disponível mesmo, o que está mais fácil, o que está mais rápido. E agora as escolas estão retomando as aulas presenciais, né? E aí, nossa, gerou pânico geral. E, gente, o que eu vou colocar na lancheira do meu filho? E agora, o que eu faço? É uma preocupação, assim, muito frequente. Então, eu vejo que os pais acabam tentando fazer boas escolhas olhando para o rótulo dos alimentos, né? Eles confiam no que está escrito na embalagem. Aí vai lá e compra aquele bolinho, né? Tá escrito ali que é saudável, que é Fortalecido com vitaminas, é enriquecido, que tem vitamina X, KY, etc., tem 1000 minerais, e é orgânico, é vegano, é plant-based, é não sei o quê, não tem, como é que é? Uma coisa que eles adoram colocar, orgânico, né? Não tem conservantes. Aí você olha, não tem conservante, daí não tem sem açúcar. lactose, sem adição de açúcar, né? Aí você vai lá Aí hoje mesmo eu fiz um post
Exato, hoje mesmo eu fiz um post que está lá no meu feed. E, gente, não se enganem com essa informação. Ah, sem adição de açúcar. Mas daí, na hora que você vai ler a lista de ingredientes, dá uma pesquisada no post que eu coloquei hoje. Você vai ver tudo, pelo menos um daqueles nomes que está naquela lista do açúcar oculto, vai estar lá na listinha de ingredientes. O que significa? Que esse produto tem açúcar. Tudo bem, né? Ah, uma criança, tal. Mas não é só o açúcar o problema. Aquele é um alimento extremamente processado. Não é um alimento que veio da natureza. Ele praticamente não tem nutrientes nenhum. Calorias Ele foi vazias, enriquecido, mas né? o seu corpo são calorias vazias. O seu corpo mal, assim, ele é enriquecido, mas será que o organismo vai conseguir absorver bem um alimento que está numa matriz que não é a matriz natural dele, né, Gi? Também É, é pura farinha, é óleo vegetal, enfim. Beta, e você me falou uma coisa aí que é tão importante. Às vezes as mães falam assim: ah, eu percebo que minha filha come, meu filho come muito, porque ele gasta muita energia e ele come muito. E aí nós já sabemos Uhum. que o nosso corpo tem uma meta de proteína diária para ser atingida. E enquanto essa meta de proteína não é atingida, o nosso corpo vai buscando alimento até atingir essa meta de proteína. Então, o que acontece muitas das vezes? Essa alimentação prática, essa alimentação pronta, né? Ela muitas das vezes é extremamente pobre em proteína, né? Então, essa falta de proteína e esse excesso de açúcar, olha o problemão que a gente tem no industrializado. Nós temos uma falta de proteína e um excesso de açúcar e gorduras ruins. Então, eu gero no meu filho, né, nessa criança, um descontrole e até mesmo uma compulsão alimentar. Porque ele não tem saciedade, então ele vai comer, ele vai comer, ele vai comer. Assim, o que a gente está querendo mostrar aqui é o quão é perigoso um produto industrializado e o quanto ele está presente na vida das crianças. É isso, né, que eu acredito que seja o primeiro. Se eu tivesse que falar, se eu tivesse falando, é o que eu falo com as mamães. Aumenta a proteína desse filho na hora do almoço e do jantar, né? Aumenta a carninha ali desse. Não precisa, a carne que ele gostar de comer, aumenta essa carninha. Consequentemente, vai diminuir esse industrializado. Vai ser, porque ele vai ficar Sim. saciado, né? Então, aquela criança que come Uhum. toda hora, já estou trazendo uma dica para vocês. A criança que está comendo toda hora, ela não está sendo bem nutrida. Possivelmente o alimento que ela está consumindo são alimentos de calorias vazias. São alimentos que têm Uhum. deixado Bem essa insulina elevada e que está associada ao hormônio de fome, né? Então, aumenta a proteína desse Uhum. prato. Dá um ovinho, né? Desse menininho aí, para essa menininha, né? Para que eles comam menos, né? Verdade. É uma pergunta que sempre fazem, Gi, que você deve receber com frequência também, é assim, ah, mas meu filho não gosta muito de comer verduras, legumes, ele só gosta de comer carne. Dá carne para ele então, né, Dá Gi? carne Deixa a para criança com a feliz. carninha. Ah, eu ficaria, ah, meu Deus, é o sonho, depois que a gente descobre, né, qual que é o alimento realmente nutritivo, que deveria ser a base da Da alimentação de alimentação. qualquer ser humano. E você vê que a criança já vem com esse instinto de fábrica, Já, né? De já. saber gostar de carne. A gente que corrompe esse instinto com essa alimentação processada. A gente destrói esse hábito. O Beto, e vou te falar uma coisa sobre esse. Meus filhos não gostam de vegetais, ou não gostam de folhas, assim. Eu falo que por que até então eu não atendia crianças? Porque a grande questão não está na criança. Não faz sentido eu trazer uma criança, colocar ela na minha frente e orientá-la de forma nutricional. Quem organiza a Sim. alimentação dessa criança são os pais, ou é a ajudante do lar, ou é a babá. Então, quem tem que estar nessa consulta nutricional e organizar para que essa criança se alimente bem, somos nós, papais. Somos nós. E os nossos filhos repetem o que nós fazemos, né? Minha mãe sempre falou, exemplo arrasta, exemplo arrasta. Eu sempre ouvia isso quando eu era jovem, adolescente, enfim. Hoje, quanto mãe, eu vejo tanto que exemplo arrasta. A Cecília faz muito mais o que eu faço do que eu falo, né? Então, por isso que às vezes eu vejo que está um pouquinho difícil para os papais, porque é uma mudança de comportamento e é o que eu mais trabalho, né? Porque você muda o comportamento para mudar o hábito, é muito difícil para os pais. Aí você imagina para aquele serzinho que está te copiando, né?
ele vai repetir o que você faz. Então, assim, o que eu falo muito é comece por você, né? Eu lembro, Beto, que eu tratei uma família uma vez, foi uma situação muito engraçada, que a cachorrinha da família emagreceu. Porque eles mudaram tanto o Que hábito legal. alimentar. Parou de dar porcaria pra cachorrinha. Ela comia tudo que restava, né? E aí a Ô, família entrou na pecado. estratégia low carb, a cachorrinha emagreceu. Então, assim, A cachorra ficou é fitness, isso, entre assim, aspas, né? vão tentando mudar a cachorra ficou fitness. Cachorrinha Vão fitness. tentando mudar. E assim, sabe, sem neura, né? Eu falo assim, criança não merece. Eu também eu acho que se para nós adultos é tão difícil mudança de hábito alimentar, para esses pequenininhos é pior ainda, eu acho, né? Assim, eu acho mais sofrido. Uhum. Porque dá dó de fazer criança sofrer, na verdade, né? E impedir. Mas se Dá. você consegue, se você olha para o vegetal e fala, ah, por que seu filho vai falar, que delícia, né? Então, assim, eu falo, olhe para você, como você tem sentado à mesa, como você tem se colocado diante dos alimentos saudáveis. O que o seu filho vê quando ele te vê alimentando, né? Eu acho que essa reflexão Uhum. assim de comportamento ela é muito importante. Sim, sem dúvida, Gi. Assim, o que a gente observa aqui em casa é que depois da nossa mudança de estratégia alimentar, que foi da família inteira, na verdade, o meu filho também começou a comer muita carne, porque no início ele não comia tanta carne, ele não se interessava. Ele gostava de comer arroz com feijão, né? Hoje ele não, ele come só, ele come arroz, né? Mas ele não come feijão que ele não gosta. A gente empurrava, né, quando não Que é sabia, altamente achava que nutritivo. arroz e feijão, é, a gente achava que arroz com feijão, conforme as recomendações nutricionais É, aí das diretrizes, é o é, prato perfeito e ele tinha que comer, mesmo não gostando. Ele detesta feijão, então assim, ele não come, mas arroz ele gosta. Só que assim, o que que ele faz? Ele come primeiro a carninha e sempre sobra arroz no prato, porque ele comeu a carninha e ficou saciado, né? exatamente. A E Cecília é a mesma aí, rotina aqui em casa. né, acaba sendo uma coisa instintiva. Ele come o que ele gosta, que realmente ele percebe que tá levando assim aquele, né? Ele se sente saciado, daí ele fala, ah, mamãe, eu não quero mais. Eu pego e na outra refeição eu falo, ah, tá, na próxima eu vou ter que colocar menos. Aí você vai ajustando isso. E então, é isso que você falou, a criança copia. Conforme a gente mudou a nossa estratégia aqui em casa, ele começou a se interessar mais. Então, chega fim de semana, ele já começa a perguntar se vai ter churrasquinho. Aí ele quer comer coraçãozinho, enfim, né? O que a gente faz é o que eles querem fazer. Agora, a gente estava falando da lancheira, né? E acabei entrando na questão desses alimentos superprocessados aí que a gente acaba recorrendo a ele pela questão da praticidade, e a lancheira é uma realidade muito presente na vida de uma criança. Então, assim, você vai falar para mim, poxa, eu sei já que meu filho tem que comer o que está no açougue e no sacolão, na feira, mas eu não vou colocar só o que está no sacolão e no açougue dentro da lancheira dele. Como que eu vou me virar com isso? Daí eu acabo comprando lá um suquinho de caixinha, acabo comprando um iogurte com que vale por um bifinho, porque eu acho que é aquilo que eu tenho em mãos, assim, que não vai ser perecível, que não vai estragar dentro de uma lancheira. E aí eu acho importante a gente trazer um pouco também disso aqui, né? Que a gente às vezes fica preso nesse conceito de que só a comida empacotadinha ela é ideal para uma criança, mas que a gente pode criar outras alternativas que também atendam essa demanda, né, da lancheira e pensar que a criança tem que estar bem nutrida nas refeições principais, para ela não ter tanta necessidade de ficar só com foco na lancheira. Você manda a criança bem alimentada para a escola, aí de repente esse lanche não vai precisar ser uma prioridade, né? Algo que você coloque ali que seja denso e que mude esse hábito da criança para ela começar a gostar. Claro que isso vai envolver todo um processo, que vai ter que ter muita paciência, de repente isso vai mudando, não vai mais ter que ficar tão preso ao alimento processado, ao pacotinho. Aí você vai pensando nessa transição, vai pensando em como introduzir novos alimentos, enfim. Mas é isso que você falou.
tem que começar pelo exemplo. Então, eu acho que é importante, quando você quer mudar a alimentação da sua criança, que você também se envolva no processo e mude junto com ela, né, Gi? É importantíssimo, Beta. Olha, você pontuou uma coisa muito importante e como nutricionista eu vou reforçar, né? As refeições mais importantes que nós temos no nosso dia é o nosso almoço e o nosso jantar. Então, assim, e é muito importante que nós façamos três, no mínimo, né? Café da manhã, almoço e jantar. Não vou entrar no mérito do jejum aqui, tá? E aí, se você dá para o seu filho uma boa fonte de proteína no café da manhã, uma excelente fonte de proteína no almoço, esse lanche da tarde, ele vai ser uma ponte até o jantar. Então, nós vamos pensar que o quê? A criança ela vai almoçar por volta de meio-dia, meio-dia e meia. Então, se ela comer uma boa quantidade de proteína lá, nós calculamos proteína por quilo de peso, quanto nutricionistas, né? Ela vai consumir aquela quantidade de proteína, ela não vai ter tanta fome nesse lanche, porque a proteína ela dá uma saciedade a longo prazo, né? E aí vamos colocar uma frutinha nesse lanchinho, nós vamos colocar lá um suco natural, né? Ou água, tá? Minha filha Uma ama água. receitinha, né? Uma receitinha low carb. Uma receita, né? É, Uhum. um iogurte rico em proteína. Hoje nós temos iogurtes bons no Isso. mercado. Gente, olha, é uma das coisas boas que a indústria fez Aham. ultimamente são os iogurtes proteicos, né, Gi? Que era Eles uma têm coisa uma. que não tinha até pouco tempo Não, atrás. não tinha, não tinha. E hoje nós temos iogurtes com excelentes relações proteína e energia, né? Então, esse iogurtezinho Exato. ele pode ir mamãe e papai. Quando a Uhum. gente ensina os nossos filhos, criança é muito autêntica, né? Eu sinto isso, assim, eles são muito autênticos. Então, se você ensinar o seu filho, assim, eu sei que não é normal em todas as crianças, mas a minha filha gosta de comer ovo de tarde. De tanto ver a mãe comer ovo à tarde, ela pede um ovinho cozido de É o padrão da tarde. sua casa, né? É o padrão da minha casa. E aí, então, se essa Tem criança o queijinho também, né, Gi? A tem o gente esqueceu de falar do queijo, queijo, que é um bom alimento para queijo é um criança ótimo também. alimento. Bolinhos de carne, né? Castanha, Bolinhos de carne, castanhas. bolinho, Então, tudo dá para isso fazer pode. pãozinho low carb, bolinho, enfim, né? Tem que organizar isso para que Isso. sejam aquela E aí, algo nutritivo realmente. e esse lanchinho, ele vai ser só uma pontezinha para essa criança chegar por volta ali de 18, 17h30, 18 horas e jantar. Porque geralmente uma criancinha aí que vai, sei lá, de 7 anos para baixo, né, ou até mais, eles jantam cedo, né? E aí você dá uma boa dosagem ali de proteína de novo para essa criança, ela vai tranquilamente até o outro dia. Beta, o que que eu percebo, né? O que está acontecendo? Vou voltar lá no princípio da fala. Papai e mamãe dê carne e ovos para os seus filhos, para eles ficarem saciados. Por isso que tem que tirar o industrializado também. É uma estratégia inteligente, sabe? Em vez de você ficar falando, não, não vai comer isso, não, não vai comer aquilo, dá saciedade para o seu filho, porque ele não vai pedir, você vai Uhum, evitar conflito, né, Beta? É, sim, e verdade. aí, eu percebo que as crianças ficam lambiscando o tempo inteiro, porque essas crianças estão realmente com fome, né? Então, dê um bom Uhum, café da manhã, faça um bom almoço. A criancinha não quer comer o arrozinho com feijão, não tem problema. O que ela não pode deixar de comer é a carnezinha que está no prato dela, a carninha. tá? E Deu uma travada, voltou? Fui eu ou foi voltou. você? De vez em quando acontece, mas foi o meu, mas Ah, voltou. então tá bom. Aquela carninha que tá ali, ela tem que ser consumida. Dê prioridade para essa carne, né? Faça esse lanchinho saudável, próximo do natural, rico se tiver, igual o queijo que nós colocamos aqui, receitinha low carb, iogurte rico em proteína, jantar e ok, sabe? É, acho que assim, a lancheira, não vamos falar, ah, não, vai eliminar. Não tem como eliminar, porque a Não, criança vai estar na escola, os amiguinhos vão estar lá, ele vai ter aquela fominha, mas assim, a gente tem que tirar o peso, né, da lancheira como sendo a refeição mais, nossa, maior. Tem que se preocupar realmente com as refeições principais para que a lancheira seja só um complemento da alimentação, né? E ali naquele complemento a gente vai colocar
a base da alimentação de sempre, que é a proteína. Nunca esquecer que tem que ter uma fonte de proteína também, para a criança estar bem nutrida. E aí, o que acontece? Mas aí, uma coisa bem comum, que você vai... A Cecília começou a ir para a escolinha agora, né, Gi? Uhum. Você vai perceber, você manda a sua lancheira super saudável para a escola, mas aí a lancheira do amiguinho não é saudável. O que a gente faz nessa hora? Ou até mesmo o lanche da escola não é saudável. Aí a gente vai ter que entrar com todo aquele trabalho de paciência, lúdico, e fazer a criança entender para a faixa etária dela, né, explicando de uma forma que ela consiga entender, desenhando, mostrando videozinho, com uma linguagem muito clara. Tem até o livrinho da ABLC Low Carb que eu mostrei nos meus stories outro dia ali, né, sobre a cartilha para crianças, conta historinhas, enfim. Leve com uma linguagem bem lúdica mesmo, bem acessível para a criança, para mostrar que ela precisa saber quais alimentos são mais saudáveis para ela e o que faz realmente bem para ela. E mesmo que o amiguinho esteja comendo, não quer dizer que ela também precise comer, porque ela já sabe que aquilo não vai fazer bem para ela. É assim que eu trabalho aqui com o Lucas, né? O Lucas, ele tem algumas restrições alimentares e eu explico para ele: olha, eu vou mandar o bolinho para você, porque você não pode comer os alimentos que tem. Não é que não pode, não te faz bem. Quando você come, você repara que você fica com dor de barriga, quando você come o pão que tem trigo, né? Ele já sabe o que é glúten, tá? Para ele já. Eu falo, você reparou, filho? Aí ele já começa: mãe, isso aqui tem glúten? Eu falo: filho, se tem trigo, tem glúten, né? Ele não é celíaco, mas ele é intolerante. E eu explico para ele: se você comer, você reparou que no outro dia você fica sofrendo, a sua barriguinha dói, é porque isso não te faz bem. Então, né, por isso que a mamãe faz um lanchinho caprichadinho, faça o seu bolinho low carb, o seu bolinho aqui, ou a sua panquequinha de banana. E aí eu envolvo ele no preparo também, eu trago ele para esse contexto, eu falo: vem aqui, filho, vamos participar. Ele adora participar do preparo do bolinho. Então a gente tem que trazer a criança para o contexto do que está acontecendo, para que não seja só uma imposição, né? Você chega lá e fala: não, Tem tem fazer que comer isso. e pronto, acabou. O Beto, E daí ele vai chegar na escola e vai querer o que os outros estão comendo, né? e você colocou uma coisa tão importante que assim, eu tenho estado um pouco assustada com o mundo, sabe? Porque as coisas certas são julgadas e as erradas são aplaudidas. Às vezes eu sinto assim, né? Então, assim, eu sempre vou para esse lado do amor, assim, às vezes eu moro no interior, né? Eu sou nutricionista, então onde eu vou todo mundo sabe, na maioria das vezes as pessoas sabem que eu sou nutricionista. E existe uma forma leve de levar uma alimentação saudável, sabe? Alimentação saudável é uma coisa que faz bem. Então, assim, eu queria muito, isso que você está falando é tão importante. Eu queria muito que os papais e as mamães compreendessem que seria muito importante que vocês ajudassem nós, quanto profissionais, a cuidarmos desses filhos que estão tendendo à obesidade para que eles sejam adultos mais bem dispostos, mais felizes, mais realizados. Porque, assim, a questão da obesidade infantil, ela mexe a tal ponto com a criança que essa criança ela sofre bullying na escola, ela tem problema de autoestima. Tudo isso, além da questão fisiológica, da questão né, o organismo, ela vai sofrer com questões emocionais lá na frente. Então, é o que eu tento trazer, porque às vezes, Beto, o que a gente está colocando aqui é o que você mesmo disse. Eu não estou julgando a lancheirinha do meu coleguinha, mas eu preciso de conscientizar o meu filho que se ele comer tudo aquilo que está na lancheirinha do coleguinha, não faz bem para ele, né? Nós sabemos que o Luquinha tem TDAH, né? É TDAH. Ele tem autismo. 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 E olha só, açúcar e autismo são inimigos, né? A criança, você pode piorar muito, ainda muito mais a questão do autismo da criança. Eu falo que ele fica virado no giraia se ele come açúcar. Mas não é só porque ele tem autismo.
O açúcar ele é excitatório e ele é viciante. Então, por que que muitas das Uhum. vezes, e assim, nós temos uma cultura onde doce é sinônimo de felicidade. Quando a minha filha batizou com 6 meses, a minha tia pegou um docinho assim e levou para colocar na boquinha dela. Falou, deixa eu dar só um pouquinho, ela vai ficar tão feliz. Eu falei, tia, ela não sabe o que que é doce. Então, o papai e a mamãe têm que entender que essa criança ainda, até 7 anos, ela está numa formação, ela está no alicerce do adulto que ela vai ser, né? Em todos os aspectos, emocionais, físicos. Então, se você já consegue moldar isso, construir isso de uma forma positiva, você está evitando de ser aquele adulto que nós já fomos, Beta, que é ir para um médico, ter que fazer dieta, começar um hábito de atividade física, tanto que a gente já lutou para conseguir chegar onde a gente chegou hoje. Se você já gera essa educação desde a infância, você já adianta anos-luz o seu filho do sofrimento na vida adulta, né? Então, assim, essa lancheira, outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, o meu filho vai para a escola para quê? Ele vai para a escola para estudar, ele não vai para a escola para comer. Né? Então, qual que é o É, primeiro raciocínio que esse papai tem que ter? Não, peraí, filho, você não tem que ir para a escola preocupar com essa lancheirinha. Você tem que ir para a escola preocupar se você está aprendendo, se a historinha tá legal, se a tia tá te ensinando direitinho, se você está aprendendo muita coisa. Eu acho também, eu acredito, e o que eu assisto em consultório, as pessoas estão pensando em comida o tempo inteiro, né? A comida foi, é. E lógico, isso é uma cultura que começa na infância, né? na A gente já estimula isso desde infância. a Aham. infância. Se teve um bom comportamento, ganha um docinho. Se comer tudo, ganha sobremesa. Já começa por aí, né, Gi? O doce é uma Troca recompensa por desde brinquedo, criança, dá né? livro. É, Ou dar um passeio, se você. Não, filho, vamos pontuar aqui, né? Essa semana você tá indo super bem, tá fazendo a lição de casa. No final de semana a gente vai fazer um passeio legal. Não precisa ser. Não, vai no passeio comer na lanchonete lá, que eu não vou citar o nome, né? Que ganha é. o kitzinho, o brinquedinho vem de brinde para estimular ainda mais, Isso. né? A criança querer comprar, enfim. É jogo sujo. Mas assim, nós É, estamos cercados no mundo de que tudo é marketing que estimula. A criança liga a televisão, aparece, gente, eu fico horrorizada. Se liga o não. YouTube, né? Às vezes eu tenho que controlar assim o que o Lucas assiste. Canais do YouTube que são dedicados a doce, a ficar abrindo pacote de doce, a mostrar os doces assim, é tudo colorido, é cheio de brinquedinho que vem junto, aí vem o bichinho junto com o doce, não sei o que, para colecionar. Colecionável, vem o bichinho junto com o doce. Aí é bonitinho, né? Daí entra aquela pessoa falando com aquela vozinha infantil: Olha, amiguinho, esse daqui é diferente, esse daqui é exclusivo. E aí vem o pirulito, vem o docinho junto. Aí o que a criança faz? Roberta, Quer cada vez comer mais doce para ganhar um bichinho diferente. e assim, eu ainda ponto é isso aqui, açúcar é viciante. Então, quanto mais doce você dá. Pessoal, se vocês derem um bolinho de carne pro seu filho, ele não vai pedir um outro bolinho de carne, por mais que ele goste do bolinho de carne. Se ele tiver a dosagem certa de proteína, ele vai comer. Se ele comer 2 ou 3, é muito. Se você entregar para ele um pacote de biscoito recheado, ele vai comer muito mais. Ele vai lamber o recheio. É só você observar, né? Por quê? Porque o açúcar somado à gordura gera essa vontade de consumir muito. E o que que tá na lancheirinha muitas vezes das nossas criancinhas? Esse biscoitinho recheado, esse açúcar, esse É o suco suco de caixinha, integral, né? que é só o É que de suco, integral, pelo amor de Deus, não né? tem É, nada, né? Então, assim, ó, mesmo que seja um suco de uva, enfim, né? Ele é doce, aí a gente está sempre estimulando o paladar para o açúcar e deixando de incentivar a criança a comer o que é mais importante, que é para nutrir, né? Que é a carne, que é o ovinho, que é o queijo, que é o iogurte, que são alimentos que a gente não precisa ficar adoçando tudo que vai dar, né? Você não precisa fazer, as receitas não precisam ser super doces, então a gente está sempre estimulando o paladar. E, foi o que você falou sobre a sua filha, ela não sabia o que era doce. A gente que apresenta o sabor doce para a é, criança, e né? a gente trata o doce A como gente- se fosse algo surreal de gostoso, assim. Olha, eu trato adultos, né? Então eu falo que
Que tipo de alimento que você gosta? Nunca me responderam ácido, azedo e amargo, né? Quando a gente vai estar na escolinha, nós estudamos, nós temos o doce, o salgado, o ácido, o azedo e o amargo, né? Nós entramos numa cultura alimentar que se come ou se consome o açúcar doce ou o açúcar salgado, que eu falo, porque quando você não gosta do doce, você gosta das massas, que é um açúcar salgado, né? É um açúcar ali Uhum. disfarçado, né? Então, assim, Sim. explora esse paladar. E eu, Beto, eu vou trazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que os papais sofrem também. Ai, Gi, meu filho não quer comer nada. Aí faço, será que ele não quer comer nada? Ou será que ele só quer comer as coisas de paladar doce, né? Porque realmente a textura de vegetal é diferente, a textura dos legumes é diferente, a textura de algumas carnes são diferentes. É muito normal uma criança não querer comer fígado de boi. A textura do fígado de boi é um pouco intolerante para o paladar delas ainda, né? Mas assim, se eu tô oferecendo sempre para ela bala, chicletes, bombom, biscoito recheado, você entregar para ela uma alface, né? Uma couve, uma beterraba, uma cenourinha, Não tem graça? gente, não tem É graça. muito sem graça. O que é o alimento industrializado? Olha tanto que isso é sério, gente. A cor do pacote é para você encantar. O tamanho é para você encantar, a textura é para você encantar e o paladar é para você viciar. Como que um vegetal ou uma carne que é ali natural, que veio ali sem estudo nenhum de como agradar, vai competir com isso? Não tem Não tem como como. competir, não tem como competir. Você tem que tornar o processo divertido. Quando você vai lá no sacolão, você chega lá e fala, olha, filho, que legal esse lugar. Daí a criança às vezes não sabe nem de onde que veio a comida que está no prato dele. Aí você vai e começa a apresentar para a criança. Olha, isso aqui é uma abóbora, isso aqui é uma abobrinha, isso aqui é um chuchu, deixa pegar, deixa passar a mão. Olha, esse aqui é espinha, olha, esse daqui é lisinho. A criança começa a se interessar. Na hora que você vai preparar, leva junto, fala, vem cá, vou te mostrar como que é do começo ao fim, como que se prepara isso daqui. Aí quando ela participa do processo de preparo, ela se interessa mais em comer. Muito. Ela fala, Toda ah, eu criança ajudei a adora preparar cozinha. essa comida, né? Ela preparou, ela vai querer provar, mesmo que ela não goste, ah, não quero, mas ela pelo menos ela vai começar a se interessar mais por aquilo, né? É, Então, tudo começa daí, da gente querer. Gente, precisa dedicar energia? Precisa. precisa. Não adianta a gente falar que vai ser fácil. É muito Não. mais fácil ir lá no mercado e comprar um pacotinho. Mas será que tudo isso que você está fazendo, ó, primeira coisa, é nossa responsabilidade, né? A gente coloca uma criança no mundo, é nossa responsabilidade não só educar, mas a nossa responsabilidade pela alimentação da criança. Isso precisa ser um peso, precisa ser algo difícil? Não, a gente traz aqui no meu dia a dia no Instagram, agir com as orientações que ela leva para os pacientes, formas que são simples para você introduzir isso no dia a dia. Só que, em primeiro lugar, precisa trabalhar isso aqui. Você tem que acreditar no que você está fazendo. Se você vai levar essa informação para o seu filho sem acreditar muito no que você está fazendo, ele vai perceber, falar, ah, se nem minha mãe, se nem meu pai estão praticando o que eles estão me dizendo, será que, né, na cabecinha da criança vai falar, não deve ser tão legal assim, não deve ser tão interessante assim. Então a gente tem que mostrar que está feliz, que aquilo lá é bacana, que a gente está empolgado com o processo, que é algo melhor. Então precisa ter um investimento de tempo, paciência e energia nesse processo, né? Não é uma mágica. Ô Beta, e assim, eu vou trazer uma para fechar isso que você falou. é, As pessoas colocam que viver é difícil, né? Eu não gosto muito dessa linha de raciocínio, não, porque eu acho que viver é uma dádiva, um presente que Deus nos dá. Mas se é difícil viver e é difícil fazer escolhas, qual o difícil que você quer viver? Você quer o difícil de educar o seu filho para ter uma alimentação mais adequada, uma alimentação mais saudável e ser uma criança, um adolescente e um adulto que tem saúde, ou você quer o difícil de ter que tratar a doença do seu filho? Porque quem não cuida da Bem por saúde aí, vai tratar da doença, né? Então, assim, é verdade. isso é muito importante porque eu vejo que às vezes as pessoas querem, sim, que o objetivo ou que o propósito aconteça, mas não querem a mudança, né? Que é extremamente Uhum. benéfica, né?
Então, assim, comece aumentando a proteína do prato, né? Gisele, eu não consigo tirar o biscoito recheado, eu não consigo tirar o chocolate, eu não consigo tirar, né, o bombom. Dá a proteína do jeitinho que esse filho quer, né? Melhora. Ele gosta do iogurte, ele gosta do iogurte que é de chocolatezinho, daquele quadradinho lá, sabe? Então pega um de proteína, né? Entendeu? Isso, é o que eu tô Troca. fazendo. Sabe? Ele gosta de Eu tenho feito moranguinho. isso, porque o formato daquela coisa de caixinha, né? Ah, eu tô Uhum. acostumado com aquele achocolatado em caixinha. Tem o iogurte agora proteico que é em caixinha, né? Isso. Tira o outro que tá dentro da caixinha, coloca dentro e vê se dá certo. Se não der, faz aí. Vai É, tentando, faz alguma manobra. vai fazer Mistura um pouquinho, né? Ah, meu filho gosta de leite com aquele achocolatado que é super açucarado. Vai lá, compra um cacau 50%, faz metade metade, até o paladar dele atrofiando, Uhum. né? Depois você vai É, 70% 25%, depois você passa para 100% do cacau. Melhor um cacau 55 do que um achocolatado rico em açúcar, né? e é legal de a gente mostrar o que está fazendo, né? Não ficar assim, não, Isso. filho, eu estou fazendo isso daqui, olha, hoje nós vamos fazer dessa forma, vamos experimentar, Temos vem uma aqui nova me ajudar receita. a fazer. É, vem aqui me ajudar, porque se você chegar lá com uma surpresa para o seu filho, a criança vai, ai, o que que é isso? Esse negócio não tem nada a ver com o que eu estou acostumado a comer. É. E vai tomar um susto e vai criar uma resistência, né? Dirá as crianças Então de a hoje, gente elas tem que são envolver. Beta, elas são de um nível de inteligência. Eu acompanhei a Cecília na escolinha ontem para, né, dar aquele primeiro dia de suporte. Mamãe lá até chorando, emocionada. É, como eles são inteligentes, assim. Gente, nós temos que trazer essa criançada pro lado do bem, porque eles são muito inteligentes. Então, assim, é, por isso que nós também temos que ser inteligentes nas nossas estratégias, para que eles confiem nas nossas estratégias e queiram fazer o que a gente deseja passar para eles. E isso vai muito do nosso comportamento, assim. Tá dando a nossa hora aqui, só para, né, Beto, deixar de... Tem muita live para vir, né? Porque tem muito assunto quando se trata de criança, né? Vai. Mas hoje, como a gente veio falar se uma criança pode fazer low carb, papais e mamães, fiquem muito tranquilos. Toda criança pode fazer low carb. Não tenham medo de oferecer carnes, ovos, queijos, legumes, verduras e frutas para as crianças. Tenham receio e desconfiem de tudo que está embalado, industrializado e que seu filho gosta demais. Isso vocês têm que preocupar. Uma criança, se ela está Verdade. gostando demais de determinado alimento e esse alimento está dentro de um pacote, algo ali não está tão certinho, né? Agora, Hum. ela até é normal a uma criança rejeitar no primeiro momento vegetais, folhosos, determinadas carnes, faz parte, até porque, principalmente se ela tiver com paladar muito, 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 muito doce. Mas assim, tentem. E uma dica de ouro, essa dica é de ouro. Aumentem a proteína das grandes refeições dos filhos de vocês. Isso já vai Uhum. ajudar, já vai assim, só deles não terem fome, porque criança não come sem fome. Adulto come sem fome, criança não come sem fome. A vontade de comer, que é Uhum. um comportamento que eu trabalho muito em consultório, criança não tem. Você pode oferecer para ela a coisa mais gostosa do mundo, se ela não tiver acesso. Que ela fala, não, muito obrigado, né? Agora, Uhum. é preciso que essa criança tenha saciedade. Então, façam low carb com toda a tranquilidade do mundo. É muito importante quando existe um acompanhamento, né? É uma criança, Sim. requer ali acompanhamento. Criança, sim, é outra história. Tem que É, ter um acompanhamento para adequar o aporte nutricional para essa isso. criança, né? Essa criança não pode emagrecer Uhum. por déficit calórico forçado, nunca, tá? Adulto faz loucura de Uhum. dieta doida e atrapalha o metabolismo todo. Depois a gente tem que consertar. Criança não pode, até porque tem fase de desenvolvimento, tem fase de escola, demanda muita energia. Então, mas se de tudo, né? A única coisa que você tem é a nossa orientação aqui, que você tem de informação. Então, hoje, eu, quanto nutricionista, a Beta também, como profissional da área da alimentação, né? Trabalha com a mentoria dela, conhecedoras da estratégia low carb, podemos orientar, né? No macro, aumente a proteína Uhum. da refeição dessa criança.
que já vai ajudar muito, E né, ao Beta? máximo, né? Ao máximo, eliminar os alimentos altamente processados. Coloca aí carne, vegetal, fruta na alimentação e eliminando os processados. Isso vai ser um ganho enorme. Não precisa Enorme. ficar se preocupando em controlar. Deixa a criança comer proteína à vontade. Gosta só de carne? Dá carne. Vai? Gosta de ovo? Dá ovo. Queijinho, iogurte, natural, né? Não é aquele iogurte que a gente encontra no supermercado que é cheio das historinhas lá, né? De personagem. Faz um iogurtinho em casa, pega um iogurte natural, bate com morango, No né? máximo dois Coloca ali ingredientes, se for comprar. isso, bem por aí. E tem que fazer, né? A lancheira no início vai, né? Precisa dessa adaptação, faz receitinha low carb. Tem um monte de receitinha low carb no meu Instagram, busca lá no Receita da Beta, toda hora eu mostro o bolinho do Lucas. Enfim, vamos cuidar para que a criança saia desse universo do alimento processado, que é isso que está realmente causando um estrago e isso que você iniciou a live falando, da obesidade, do diabetes na infância. Tem criança fazendo bariátrica já, a doutora Regina mostrou esses dias lá no Muito Instagram dela, a triste, doutora né? Regina Nogueira, criança fazendo, adolescente fazendo bariátrica com 16 anos de idade. Então, gente, nossa responsabilidade, né, como pais, como pessoas que têm alguém, um pequenininho na família, é ajudar para que a gente consiga eliminar essa dependência dos alimentos altamente processados. E aí a criança pode comer arroz com feijão, como a Gi falou? Pode comer arroz com feijão. Mas se ela precisar tratar alguma questão ali de diabetes, né, enfim, algum acompanhamento mais direcionado, busca acompanhamento nutricional de um nutricionista que trabalhe com abordagem low carb, tá? Se a criança está com alguma doença que dependa desse controle de carboidratos mais ali rigoroso, aí sim é importante que você procure um profissional para te orientar, um profissional que atue na abordagem, né? Na Exatamente, Beta, estratégia. exatamente. Duas diquinhas também que eu quero dar aqui, que eu acho que são importantes, se o seu filhotinho está acima do peso lá, o seu filho está acima do peso, a sua filha, e você observa que ele está com algumas questões de escurecimento na parte de axila, na parte de pescocinho, isso não é só uma obesidade, né? Isso também não é uma sujeirinha. Isso é algo que precisa ser tratado. Então, tá vendo que a criancinha tá assim? Papais e mamães, levem para o médico o mais rápido possível, né? Porque é o que está acontecendo. A resistência insulínica está aí, as crianças estão com essa. Gente, me fugiu o nome agora. Esse escurecimento, E também decantose, como é que fala? esqueci o nome. Tá aqui, ó, não sai. Também fugiu o nome. É um sinal da resistência insulínica que tipo, parece uma sujeirinha aqui, um Parece uma sujeirinha, cascãozinho, mas parece um não é. cascãozinho, né? Então dê uma olhada nisso e leve. E Uhum. outra coisa que eu quero falar para vocês sobre. E aí, eu nunca deixo a minha abordagem de comportamento, né? Ela sempre tem que entrar. O que faz uma criança feliz não é doce, não é chocolate. É um bom passeio, é um dia com o papai e a mamãe, é o visitar os vovós, é um brinquedo legal. Comida não é sinônimo de felicidade. A gente tem que desvincular isso, porque cresce um adulto Uhum. acreditando que se ele tiver que cuidar da alimentação e restringir determinados alimentos, ele vai ser uma pessoa infeliz. E não é nessa linha de raciocínio, né? Então, desvincule felicidade da alimentação desde a infância, que vocês já estão também ganhando aí, ó, anos-luz à frente. Né, Beta? Bem isso, Gi. Perfeita. Pessoal, a gente já deu aqui nossa uma horinha de live, porque a Gi tá lá com a pequena dela aguardando, eu estou com uma pilha de roupa me esperando para ser passada. Eu tenho área Mas para a lavar, gente dedicou nossa. essa. Eu tenho muita coisa para A fazer, nossa viu? vida Aquilo que continua a Globo aqui. não mostra, né, Beta? Aqui nós estamos pleníssimas fazendo live, mas a nossa vida lá nos bastidores continua. E é isso, pessoal. Agradecemos a presença de vocês que ficaram conosco aqui na live. Muito obrigada por todos que vieram aqui. Para quem vai assistir depois da gravação. Gi, você, como sempre, incrível. Amo fazer live contigo. Vamos fazer mais, né? Eu acho que Vamos. essa live vai ajudar o pessoal.
E te agradeço bastante, viu, por ter aceitado o convite e por ter dedicado essa sua 1 horinha aí no meio da sua vida, que a gente sabe muito bem como que é. Nossa rotina de mãe, dona de casa e profissional não é fácil, Nossa, mas não é mas a gente mesmo. dá conta. É verdade. Nós temos um papai do céu Amiga, que muito cuida muito de obrigada. nós. Amor, eu que agradeço Demais. você, agradeço a todos que estão aqui. Quero que vocês compreendam, papais e mamães que estão aqui, que a nossa intenção é sempre ajuda e nunca julgamentos. Estamos todos no mesmo barco no que se trata de maternidade e paternidade e desafios com filhos, né? Então a nossa intenção aqui é só Sim, ajudar. E minha amiga, ó, sabe que eu amo, né? Estar com você. eu também, demais. Um Obrigada, beijo. amor. De nada. Vamos Beijo, falar mais, gente. viu? Obrigada. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.